Você sabia que menos de um terço dos líderes são percebidos por seus liderados como alguém com uma visão realmente clara? Isso é forte. A maioria dos líderes simplesmente não tem clareza do futuro que Deus os chamou para construir. E sabe o que ainda é mais preocupante? Muitos até começaram com visão. Tinham convicção, tinham fogo, tinham direção, mas no meio do caminho se acomodaram, se distraíram ou se deixaram pressionar pelas circunstâncias. E hoje estão apenas mantendo o sistema funcionando. Mas fica comigo até o final desse episódio, porque você vai descobrir qual mentalidade pode estar sabotando a sua visão. E até mesmo a sua fé. E mais importante, eu vou te mostrar como desenvolver ou restaurar a visão clara de futuro que Deus já colocou dentro de você. Você está no Liderança para Líderes. Bem-vindo a essa jornada de maturidade, visão e profundidade espiritual. Um ambiente para quem foi chamado não apenas para liderar, mas para permanecer e multiplicar. Liderança para Líderes. Ninguém cresce sozinho. A primeira questão que eu gostaria de mergulhar com você é sobre a mentalidade imediatista. Deixa eu te falar algo. Só porque você é competente e as coisas estão funcionando, não quer dizer que você não esteja sendo um líder imediatista ou que esteja, de fato, sendo visionário. Resultado também pode estagnar. Outro ponto importante. Só porque você, no passado, foi ou se viu como um visionário, não significa que você continua sendo um visionário hoje. Mentalidades também podem se acomodar e potenciais podem adormecer. Você sabe por que um elefante de mais de 7 mil quilos em um circo pode ser amarrado com uma pequena corda e uma pequena estaca? Porque quando era jovem, cheio de energia e sem nenhum condicionamento, alguém prendeu uma estaca muito forte, com uma corrente muito forte. E depois de anos assim, ele simplesmente passou a acreditar que não pode se desprender. Assim como você acredita, você é. Com o passar do tempo, as pressões do ambiente, as pressões da liderança, o medo de errar, as impossibilidades naturais, a escassez, muitas vezes faz com que o líder se acomode. Pare de sonhar e passe a ter uma atitude muito mais reativa. Ele começa a apenas cumprir sua agenda, manter a estrutura pré-definida e que, diga de passagem, está até funcionando, mas ele deixa de ser proativo e obstinado pela sua visão de futuro. Isso também acontece porque muitos líderes começaram com uma visão clara, mas durante o processo, sob pressão, perderam o foco do propósito e simplesmente desanimaram. Começaram a se decepcionar com pessoas, passaram a centralizar excessivamente e, para piorar, começaram a se comparar com os outros. E a comparação faz algo muito perigoso. Ela faz você parar de olhar para o espelho que mostra como Deus te vê e começar a olhar para o espelho que reflete o outro, para tentar se enxergar. Imagine a cena. Você está me vendo no espelho, percebe que o meu cabelo não está bem penteado como deveria. E o que você faz? Você tenta consertar o seu cabelo baseado na minha imagem. Cara, isso é loucura, mas tem muito líder fazendo isso. O que é então uma mentalidade visionária? Uma mentalidade visionária é a capacidade de enxergar hoje aquilo que ainda não existe e agir estrategicamente para construir esse futuro. Não é apenas ter sonhos, é ter clareza de direção, coragem para construir e disciplina de longo prazo. No caso de um líder cristão, é discernir em Deus os planos que ele tem para você. Lembra lá de Jeremias 29:11? Lá está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes a esperança e um futuro. Como líder, a ousadia e a estratégia precisam estar intrínsecas em você. Você sabia que se você não fizer, já deu errado? Mas o simples fato de você se permitir fazer já aumenta consideravelmente as chances de dar certo. Muitas vezes a ousadia falta porque temos um problema sério de identidade. Esquecemos quem somos em Cristo Jesus. E se você observar as histórias bíblicas, Deus nunca escolheu os mais preparados ou mais capazes. Ele escolheu Davi, por exemplo, o menino que cuidava das ovelhas. Ele escolheu Moisés, um homem de fala pesada. E a gente tem tantos outros exemplos. Se você precisa desenvolver isso, não se preocupe. Ainda vamos falar sobre isso neste episódio aqui. Então fica até o final. Outro ingrediente fundamental é entender que aquilo que expande preenche. Isso é um conceito universal e muitos líderes visionários sabem disso. Uma coisa que aprendi vivendo aqui nos Estados Unidos, conversando com pastores visionários, é que quando eles querem crescer em algo, eles fazem obras.
eles mudam espaços, eles comunicam uma nova visão. E o que acontece? Expande. Agora some a isso o que eu chamo de visão dobrada. Visão dobrada significa projetar não apenas com base na sua capacidade humana, limitada e incapaz de controlar quase tudo, mas projetar olhando para os planos de Deus e para a capacidade dele. E aí vem o bom senso, o propósito de Deus na sua vida, a necessidade dentro do seu raio de atuação, a fé para acreditar que Deus mais você pode fazer isso. Eu me lembro de uma história contada pelo pastor Carlito Paz, lá na igreja da cidade. Eu fiz uma visita com um grupo de pastores americanos e ele contou que quando construíram um novo prédio para 6.000 membros, a igreja estava muito longe desse número. Mas ao concluírem a primeira fase do projeto, somando a uma marcha profética do prédio antigo para o novo, a igreja experimentou um crescimento estratosférico. Aquilo foi um marco para eles. E sabe por que isso acontece? Porque aquilo que expande, preenche. Mais um ingrediente essencial para um líder visionário é a capacidade de não apenas se incomodar com o sistema, mas de transformar o sistema. Transformar o sistema significa não se conformar com a forma como as coisas estão sendo feitas em nenhuma área da sua liderança. Isso não é frustração, é a capacidade de inspirar com propósito e excelência. Pare de limitar o seu propósito pelas limitações ao seu redor. Ore, busque, invista energia, inspire de forma apaixonada, porque isso sim, gera seguidores, transforma realidades e constrói legados. Bem, agora eu tenho certeza de que você já entendeu o conceito. Mas como mudar de uma mentalidade imediatista para uma mentalidade visionária? Foque no DNA daquilo que Deus confiou a você por meio da sua liderança. Todos nós temos um DNA, todos nós. Quando eu olho para a minha vida, por exemplo, desde as primeiras lembranças de infância na escola, nos grupos de estudo, eu sempre assumia a posição de liderança. Tomava frente, resolvia problemas, pensava fora do padrão estabelecido. Mais tarde, eu tive a ousadia de iniciar meu primeiro negócio informal aos 15 anos de idade. E o primeiro formal aos 17 anos. Eu sempre saí na frente. Eu sempre liderava, ensinava e encontrava soluções no aspecto pessoal, profissional e depois até no eclesiástico. Um dia, uma senhora americana, que eu amo muito e respeito muito, olhou nos meus olhos do nada e disse: "Você é um mover and shaker." Ou seja, alguém que agita estruturas, desperta as pessoas e gera transformação, um catalisador de mudanças. Olha, e eu sei que ela falou isso pelo Espírito Santo de Deus, porque eu consigo reconhecer que esse é o meu DNA. Nem sempre é fácil identificar o seu DNA, mas aqui vão algumas perguntas que podem te ajudar. O seu DNA, ele sempre vai estar ligado à sua identidade. Então a primeira parte é: quem é você? Depois, o que queima no seu coração? Essa segunda pergunta revela a sua paixão. E a terceira é: o que você transpira naturalmente? Isso revela suas habilidades, dons e talentos. E por fim, o que você poderia fazer por anos sem se cansar? Isso mostra onde está o seu combustível, sua tenacidade para continuar avançando, mesmo quando a motivação acabar. E deixa eu te falar uma coisa, ela sempre acaba. Uau! Você já está pronto para correr? Eu posso correr por mim, mas não posso correr por você. E deixa eu te dizer algo com clareza. O nosso foco aqui não é apenas produzir conteúdo que inspira ou informação que você consome. É produzir uma mudança em você e na sua liderança. E uma mudança exige ação, ok? Então quero te convidar a fazer algo diferente. Não apenas assista, não apenas concorde, não apenas compartilhe. Antes de reunir com qualquer pessoa, você vai fazer algo sozinho, sem palco, sem microfone, sem aplauso, apenas você e Deus. Anota isso. Nas próximas 24 horas, você vai ter um encontro consigo mesmo. Separe uma hora inegociável. Desligue o celular, pegue papel e caneta, e aí vamos aos passos. O que você vai fazer? Passo 1. Responda com honestidade brutal. Eu estou liderando com visão ou apenas mantendo o sistema funcionando? Onde eu me acomodei? Em que área eu parei de sonhar? O que hoje eu faço por obrigação, mas já fiz por paixão? Se eu não tivesse medo de falhar, o que eu começaria imediatamente? Com base nisso, você vai e escreve: a visão que Deus me confiou é... Escreva como se estivesse acontecendo, porque visionários enxergam antes de ver. Passo 2. Identifique sua corda invisível. Lembra do elefante? Qual é a estaca que ainda te prende? É o medo de críticas? Comparação com outros líderes?
limitação financeira, cansaço emocional, decepção com pessoas, escreva claramente qual é a sua estaca. E ao lado escreva o seguinte: isso não define o meu futuro. Porque aquilo que você acredita, você se torna. Lembra? E o passo 3, faça um movimento de expansão pessoal. Escolha uma decisão concreta que represente expansão. Só uma, pode ser. Por exemplo, começar um projeto que você adiou, delegar algo que você centralizou, marcar uma reunião estratégica para um plano futuro, investir em uma formação pessoal, reorganizar a sua agenda. Mas precisa ser algo visível, ok? Visionários não esperam as circunstâncias mudarem. Eles se movem antes das circunstâncias. Visão é essencial, mas visão sem estrutura pode destruir pessoas. Agora pense comigo. Você volta a sonhar, volta a enxergar grande, volta a projetar o futuro. Mas imagina o que pode acontecer se você não souber estruturar isso. Você vai se frustrar e pode acabar frustrando toda a sua liderança. Bem, mas calma aí. Por isso que no próximo episódio nós vamos falar sobre estratégia espiritual. Eu te espero lá. Aí lembra, esse é o Tio, Liderança para Líderes, porque ninguém cresce sozinho. Antes de você sair, eu quero te fazer um convite muito simples. Se esse conteúdo falou com você, se ele te edificou, se trouxe clareza ou direção, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa crescer na liderança e na fé. A nossa missão aqui é formar líderes mais saudáveis, maduros e mais parecidos com Jesus. E isso só faz sentido se a gente fizer essa caminhada juntos. Liderança para Líderes, porque ninguém cresce sozinho.